Graça e paz, bom dia, que a paz de Cristo esteja aí com você. Eu me chamo Thalita Martins e quero compartilhar nesta manhã de quarta-feira um devocional. Esta semana estamos orando pelas famílias, meditando, sobre o tema família. E eu quero primeiramente te convidar a separar um tempo do seu dia, não importa se seja 5 minutos ou se você dispor de um tempo maior para estar em oração pela sua família. Seja ela, você e seu marido, se você tenha filhos, se você mora com os teus pais, eu não sei qual é o contexto de família em que você vive, mas é fato que nós somos bombardeados diariamente, Satanás, ele luta contra as famílias, então quero te encorajar a tirar um tempo para orar pela sua família, amém? Hoje eu quero falar sobre nós não darmos lugar, para que o diabo entre e faça divisão na nossa família, na nossa casa. E eu quero ler em Marcos 3, o verso 23 ao 25, que diz assim: Então, Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E Marcos 10, 6 ao 9 diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Êxodo 20, 12. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. 1 João 4, 19 a 20 diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? São versículos que nos traz a memória, sobre família, sobre o amor, sobre a nossa parte em mantermos a nossa família de pé. Então, nesta manhã eu quero dizer para você, não permita que a sua família seja dividida. As famílias fragmentadas, ou uma família onde a divisão não consegue escapar do dilúvio. Nós precisamos entender que a união dentro da nossa casa ela é essencial para seguirmos os planos de Deus. Por isso a importância de uma família sempre conversar, orar junto, compartilhar a vida. Nós precisamos cuidar, irmãs, da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos familiares. Nós não podemos, permitir que a igreja seja cheia de famílias desestruturadas. E isso não é o papel do pastor, porque às vezes nós esperamos que o pastor venha atrás de nós para cuidar da nossa família, para confrontar muitas vezes o marido que não está cumprindo com o seu papel, ou até mesmo da esposa que não está sendo uma mulher sábia. Mas a verdade é que essa responsabilidade é minha, é sua, é do nosso marido, ou se nós, enfim, dependendo do contexto, novamente, de cada uma. Então, nosso primeiro ministério, como eu comecei essa semana, falando aqui, é a família. Então, essa responsabilidade não é de Deus, não é do pastor, é sua, é minha. Nós precisamos cuidar do nosso casamento, da criação dos nossos filhos. Nós precisamos ter comunhão com Deus para que, através da nossa intimidade com Ele, o Senhor tenha liberdade para nos usar, nos dar sabedoria,
né, estratégias na condução da nossa casa, de repente de uma situação que você está vivendo, e o Senhor vai te capacitar para conduzir essa situação de acordo com a vontade dele. E aqui nós lemos um versículo que diz como que nós podemos dizer que amamos a Deus e maltratamos ou ignoramos o nosso cônjuge, os nossos filhos ou alguém que está do nosso lado todos os dias. Não tem como. Isso é inconcebível. Vai contra a palavra de Deus. Então, ou seja, não tem como você dizer que ama a Deus se você não tem um relacionamento com Ele, certo? E da mesma maneira, se você não tem um relacionamento com quem você mora. Vamos lembrar, né? Nós temos falado sobre Noé nesta semana. E a gente precisa lembrar que a família de Noé trabalhou junto, né, antes do dilúvio. Eles trabalharam juntos ali durante aquele período de construção da arca, mas também durante o período que eles permaneceram dentro da arca. Imagina como deu trabalho, né, cuidar de todos aqueles animais, dos afazeres para manter a arca organizada, porque ali foi a casa deles durante o período do dilúvio, né? A palavra diz que durou 40 dias e 40 noites. Então, eles precisavam ser organizados, precisavam ser unidos, trabalhar juntos, embaixo do mesmo propósito, para fazer as coisas funcionarem, dar certo. Porque se essa união não existisse dentro da arca, né, as coisas seriam muito difíceis. Eu acredito que a união foi essencial para a sobrevivência ali dentro da arca. Assim, paralelamente, um lar, né, ele precisa ser um lugar de abrigo, de amor, de respeito. Os maridos precisam respeitar as suas esposas e as esposas também precisam respeitar os seus maridos, porque a palavra de Deus, ela também compara o nosso casamento com o nosso relacionamento com Cristo, né? Fala, Cristo é o cabeça da igreja e a noiva dele somos nós, né? Os membros. Igualmente no casamento, o marido, ele é o cabeça da relação. Então, a gente precisa respeitar os nossos maridos. Por mais que a gente fale, mas o meu marido não é crente, meu marido não entende qual é o papel dele, não importa. Existem princípios, né, que nós não podemos quebrar. Existem hierarquias que, a partir do momento que a gente respeita e vive ela, ali a bênção do Senhor está. Então, por mais que o seu marido não seja cristão, por mais que o seu marido não entenda ainda o papel dele como discípulo, aliás, como cabeça dessa família, desse lar, se você, mulher, entende, é importante que você respeite, que você viva, né? Para que assim a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua vida. Igualmente, os filhos precisam aprender a respeitar os seus pais, conversar com eles, né? E os pais com os filhos. O mundo, né, atual, a sociedade, ela nos mostra casamentos que são recicláveis, que não duram, filhos que desrespeitam os seus pais, que querem ser amigos dos pais, né, que querem ter uma relação de amizade. Quantas vezes nós vemos os pais desabafando com os filhos, o que é totalmente errado, porque o filho, ele não tem maturidade para lidar com aquilo, e a gente envolve os nossos filhos nos nossos problemas, e aí depois para reparar isso, irmãs, é muito difícil. Deus, ele quer nos dizer que nos tornamos um quando a gente se casa, e ordena aos filhos para honrar os seus pais no Senhor. Então, existem, de novo, princípios que nós precisamos nos recordar nessa manhã. E a união, né, desses relacionamentos, seja marido e mulher, pais com os filhos e filhos com os pais, porque é importante também a gente lembrar,
né? Que nós queremos e exigimos muitas vezes respeito e honra dos nossos filhos, mas nós, como pais, a palavra também diz para que nós não irritemos os nossos filhos, para que a gente não os provoque, né? Então existe uma parte também nossa, como pai, como mãe, que precisa ser feita, para que então essa união ela aconteça, né? Essa união ela é essencial para que haja a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Ela não é automática. Eu preciso, né, te falar hoje. Muitas vezes ela vai exigir de você. Ela vai precisar ser trabalhada, né, em cima de muita dedicação, conversas, talvez em alguns casos em cima do perdão e reconciliação. Mas a verdade, para sermos abençoados, a nossa casa precisa ser abençoada. Porque uma casa dividida não consegue se manter de pé. Amém? Então, que nesta manhã você ore pela sua casa, que você dedique um tempo a ela, aos seus relacionamentos, né, interpessoais, que você não só ore, mas que você haja, né, como nós ouvimos ontem, que você haja para que a sua casa se mantenha de pé e não seja dividida. Porque uma vez que Satanás entra, a divisão chega e a destruição, ela, não vou dizer que ela é certa, né? Ao menos que você clame por Jesus. Amém? E Ele pode restaurar. Ele pode fazer tudo novo. Ele pode colocar tudo no lugar. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor entre na nossa casa, que o Senhor haja, Deus, naquilo que está aos nossos olhos perdido, naquilo onde já há uma divisão. Senhor Deus, venha, Pai, trabalhar, venha sarar, venha curar, venha restaurar os relacionamentos, Deus, de marido e mulher, de pais com filhos, de filhos com os pais. Eu não sei, Deus, qual é o contexto que essa mulher vive, mas o Senhor conhece, no íntimo, no profundo. Deus, nos ajude a honrar os nossos maridos, a honrar os nossos pais, a sermos bênção na vida dos nossos filhos, ó Deus. Por favor, usa-nos conforme o teu querer e a tua vontade, para que a tua glória, Senhor, seja revelada e nós possamos viver em um lar abençoado. Para a glória do teu nome, eu te peço e te agradeço. Seja com esta mulher, nesta manhã, em nome de Jesus, que todo mal, Senhor, bata em retirada, que se por acaso, Deus, o diabo, ele achou uma brecha, ele entrou neste lar, nessa família, nesse casamento, nesse relacionamento entre pais e filhos, que em nome de Jesus ele seja repreendido, Senhor. E o teu reino venha, Senhor, e a tua glória seja manifestada. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe.